A todos, estamos mais um culto, estamos falando nesse seminário, falando acerca de fé, amém? E eu tenho meditado, estava meditando esses dias, a respeito dessa maravilhosa salvação que tem nos alcançado. Se pararmos para observar os feitos de Deus na nossa vida, e como Ele, pelo seu infinito amor, pela sua maravilhosa graça, tem nos alcançado de maneira tão surpreendente e tão maravilhosa, não existem palavras para que a gente possa agradecê-lo. Tanto que o salmista, em determinado momento, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me concedido? E se pararmos para observar, o salmista ainda estava num patamar e numa fração da bondade de Deus que não chega perto daquilo que nós desfrutamos hoje. Você me entende isso? A Bíblia fala que quando Jesus ele morre, toda a estrutura que havia no que diz respeito ao homem foi alterada. A Bíblia fala sobre uma tão maravilhosa salvação que foi manifesta no nosso tempo. E os profetas e aqueles grandes homens, um dia eles avistaram isso de longe. Eles não tocaram nisso, eles não provaram disso. Mas a Bíblia fala que a nós foi concedido, pela graça de Deus, provarmos dessa tão maravilhosa salvação. Eu estava conversando com um um conhecido meu esta semana, e foi interessante que ele não é cristão, e ele falou uma coisa, olha, eu acredito em Deus. E ele disse, mas Deus, ele criou todas as coisas, colocou o homem na terra, e ele disse, olha, agora te vira. Agora dá teus pulos, agora vive a tua vida. E eu parei, olhei para aquilo que ele estava dizendo, e sabe o que veio no meu coração? Eu disse, olha, se pararmos para observar a palavra, nós não vemos isso. Eu vejo um Deus que estava interessado no homem mesmo antes do homem ser formado. Mesmo antes, porque Deus não criou as coisas por acaso, as coisas não foram acontecendo. Deus estabeleceu a terra, Deus estabeleceu os dias, Deus plantou um jardim no Éden e Deus colocou o homem lá. E se observar, mas o homem caiu. Mas o pecado destituiu o homem da glória de Deus. O pecado separou o homem de Deus, então o homem foi lançado à sua própria sorte. Mas a Bíblia diz que em Cristo Jesus se manifestou uma maravilhosa salvação que resgatou o homem, ou seja, pagou um preço por aquele homem. Trouxe ele novamente, e eu disse, meu amigo, tem alguma coisa errada no que tu está pensando? Porque Deus ele amava tanto o homem que Jesus chega em João capítulo 16 e diz, olha, eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei outro, o Consolador, que estará convosco para sempre. Deus não está nos céus distante do homem, mas Deus, através do Espírito Santo, está dentro do homem, andando com você, guiando você em toda a verdade e te assistindo em meio a toda e qualquer situação. Os homens, eles não têm esperança. Por quê? Porque a esperança deles está no que perece. A esperança do homem, a esperança do ímpio, ela perece, por quê? Porque ele depositou essa esperança em coisas que perecem. Mas a Bíblia mostra que a nossa esperança está num Cristo ressurreto. A nossa esperança está num Deus, aleluia, que fez uma promessa, e a Bíblia fala que todas as promessas dele, todas as palavras que saem da boca dele não voltam para ele vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual foi estabelecido. E a minha esperança e a sua esperança está num Deus redentor e num Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. Nós temos uma viva esperança. Eu acho fantástico quando Pedro, escrevendo na sua carta, ele fala sobre uma esperança que nós temos e ele diz esta viva esperança. Ele não fala de uma esperança morta, ele não fala de uma esperança incerta, ele fala viva. Ele fala algo que existe, algo que se manifesta, algo que está aí presente todos os dias da tua vida e que ainda vai se manifestar com maior glória na vinda do nosso Senhor. Então, nós temos uma viva esperança. Isso é fé. Fé não é se apoiar nas coisas desse mundo. Fé não é me apoiar na riqueza. Eu acho interessante quando a gente vai ler lá, abre tua Bíblia em 1 Pedro.
Aleluia. Quero que você fique aqui um pouco comigo. No livro de 1 Pedro. Primeiro eu quero te sinalizar algumas coisas. Eu quero que você entenda onde deve estar depositada a tua fé. Em 1 Pedro capítulo 1, no versículo 3, diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que mediante a fé, mediante o quê? São protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. A fé já te guarda hoje. A fé já te assiste hoje. Existem pessoas que elas acreditam que a fé está destinada a algo que só vai vir no porvir. Mas a Bíblia mostra que a piedade em tudo é proveitosa. Uma vida de fé é proveitosa para este momento hoje. Te guarda neste tempo atual. Mas também tem reservado algo grandioso para você na vida que é de vir. Nós podemos desfrutar, e eu acho interessante porque quando a Bíblia, vários escritores, homens inspirados por Deus falavam a respeito de fé, não foi apenas um, mas eles sempre falavam, olha, o justo viverá de quê? Viverá da fé. Paulo escrevendo aos Gálatas, o autor de Hebreus fala sobre isso também. E a gente observa que a nossa vida em fé irá nos conduzir neste tempo presente. Conduzir para quê? O pastor estava falando na quinta-feira, e eu já escutei isso também. A pessoa, não, o importante é ter fé. Mas como assim o importante é ter fé? Não. Você tem que entender o objeto da sua fé, se eu posso falar dessa forma. Você tem que entender em que está fundamentado, porque fé é você se apoiar em algo. É você ter tanta convicção e certeza que você se lança, mesmo você não vendo, porque você confia e você crê. E essa fé é você se apoiar. Você não se apoia naquilo que você não tem a plena certeza da convicção que está ali para te sustentar. Então não basta apenas ter fé. Você não está aqui sentado neste lugar porque se você soubesse que essa cadeira que você está sentado estava quebrada, provavelmente você não estaria sentado nela, porque existe o risco de você cair. Mas quando observamos que a nossa fé está firmada em Deus, eu acho interessante lá em Colossenses que fala, olha, eu tenho observado a fé de vocês em Cristo. Não é a fé em coisas, não é a fé nas situações, mas é a fé em Cristo. Por quê? Porque é Cristo que sustenta a tua e a minha vida. A Bíblia fala que nós estamos nele, fundamentados, arraigados, alicerçados. Nós precisamos estar cada dia mais. Mas isso demonstra que a sua fé e a minha fé tem que estar apoiada em algo. Por isso que quando... É fantástica a palavra. Quando olhamos para a fé, olhamos para a palavra de Deus. Não estamos fundamentados fora da palavra de Deus. Mas quando olhamos para a fé, olhamos para a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, ele vai ter um resultado totalmente diferente do homem que edifica a sua casa sobre a areia. Então é muito importante onde você está fundamentando a sua vida, onde você está fundamentando a sua casa, onde você está fundamentando toda a sua fé. Aquele homem que edificou sua casa sobre a rocha, ele sabia que onde ele estava plantando a casa dele, onde ele estava se apoiando, era algo forte que poderia sustentá-lo em toda e qualquer situação. E o mais fantástico é que aquele homem não disse, não vai acontecer o que aconteceu com o mesmo homem que edificou sua casa sobre a areia. A Bíblia fala que a tempestade veio para um e veio para o outro. A Bíblia fala que as situações se levantaram para um e se levantaram para o outro. Mas o resultado foi diferente. Porque o objeto que sustentava a casa daquele homem era o que faria toda a diferença no resultado que ele teria.
Um apoiou sua casa sobre a rocha. O que é que ele fazia? Ouvia as palavras e praticava. Aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática. Aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática. Gente, fé não é você simplesmente dizer, eu acredito nisso que o pastor está falando. Isso não é fé. Porque a fé, segundo Tiago, eu tenho meditado sobre o livro de Tiago esses dias. Uma fé sem obras, não é que Tiago está falando que quer dizer que são minhas obras que determinam, não, que me salvam. Ele não está falando sobre um aspecto necessário de salvação, mas ele está falando sobre um fruto que é manifesto por causa de uma fé existente. Como é que você sabe que aquela árvore, ela produz determinado fruto? Porque você vê aquele fruto, porque você come aquele fruto. Então, as obras, elas manifestam algo que está dentro. Então, quando existe fé, o que é que eu faço? Eu ouço a palavra. Mas se eu não pôr em prática, fé não está manifesta. Pode ser um assentimento mental. Com a minha mente eu digo, eu concordo com tudo que o pastor está falando, mas vou continuar vivendo a minha vida do meu jeito. Eu concordo com tudo que a palavra diz. Porque, gente, eu tenho muita liberdade de dizer isso. A gente tem ouvido a palavra de Deus. E graças a Deus você tem a palavra e tem o Espírito para que possa julgar todas as coisas. E para que possa discernir, porque a Bíblia fala que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas. Isso demonstra que existe uma habilidade pelo Espírito, e Deus nos deu a sua palavra, para que nós possamos identificar. Gente, nesses últimos dias, vai ser necessário discernimento na minha e na tua vida. Discernimento. Discernimento não necessariamente é um conhecimento prévio de todas as coisas, mas é um entendimento de dizer, tem algo certo neste caminho. A Bíblia fala que no caminho de Emaús, Jesus falava com os discípulos e eles chegam e dizem, não nos ardia o coração quando ele falava aquelas palavras? Algo dentro de nós não dizia, olha, tem algo aí, e isso é bom. Que nos remetia, que remetia aqueles homens ao próprio Cristo. Mas esse conhecimento também vem pela leitura e meditação da palavra. Onde eu acho fantástico que a palavra tudo divide. E uma vida de fé não está distante do conhecimento da palavra. Eu e você não podemos ter uma vida de fé desconhecendo a palavra de Deus. Porque eu tenho fé em quê? Eu vou crer que eu vou ganhar na Mega Sena da virada. Quem disse isso a você? Não, a Bíblia diz que eu posso. Tem certeza que a Bíblia diz isso? A Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir a cada uma das suas necessidades. Mas a Bíblia também diz que você vai passar por situações difíceis, mas diz que Deus é contigo, então você não precisa temer. Então muitas pessoas têm atribuído a uma fé que não está em linha com o que Deus disse. Então estão criando sua própria doutrina de fé, distante da palavra de Deus. Aí o que acontece? Se decepcionam com Deus, mas Deus olha para ele e diz, meu filho, eu não te falei isso. Olha para a minha palavra, ouve o meu espírito. Então, voltando para o texto. Aleluia, 1 Pedro fugiu aqui. É muito importante que a gente tenha essa certeza. E aqui fala, olha, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Está no versículo 5. Até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. E como eu falei, nós já somos guardados hoje por Deus. E o que eu acho fantástico é que ele diz no versículo 6, nisto vocês exultam ainda agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E assim aconteça para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece. Presta atenção nisso. A fé que nós temos, ela é muito mais valiosa do que o ouro que perece. A fé que nós temos é muito mais valiosa do que a maior riqueza, eu quero que você entenda, do que o que há de mais precioso nessa terra. A fé que você tem é muito mais preciosa. E ele fala de uma herança que pela fé nós recebemos hoje.
protegidos nessa vida, mas também algo que está reservado para nós. Eu acho interessante porque o único momento que Paulo fala sobre riquezas, bens, ele diz, olha, a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que os bens. Então Deus não te deu uma fé para que você apenas tenha coisas. É pequeno demais. Então a fé que vocês têm, ela é muito, muito mais valiosa. E ele mostra do que o ouro que perece. Ele mostra uma qualidade daquele bem. Aquilo perece, aquilo passa. Mas ele fala que Deus tem reservado para nós nesta vida. Você sabe qual é o maior galardão e a maior riqueza que nós temos, que pela fé nós herdamos? É a salvação, a vida eterna. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa manhã. Mas eu quero que você entenda e você consiga separar inicialmente a sua fé dos bens materiais que nós herdamos aqui na terra. Porque a sua fé é muito, diga meu irmão ou minha irmã, sua fé é muito, mas é muito mais preciosa do que toda a riqueza da terra. Aleluia! Muito mais preciosa. Porque as coisas desse mundo, elas perecem, elas passam. Mas a fé que nós temos em Cristo Jesus, ela nos tem garantido a vida eterna. A vida eterna. E eu acho fantástico quando Jesus, ele vai, em João capítulo 17, ele fala sobre a vida eterna, ele diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus que enviaste. A vida eterna não está ligada a esta vida. Não está ligado às coisas que aparentam ser. A vida eterna está ligada com Deus e o nosso relacionamento com Ele. A vida eterna está em algo muito superior, que não é aparente. O que é muito mais valioso? As coisas que aqui existem por maiores... Gente, eu não estou desprezando, precisamos ter dinheiro. Precisamos trabalhar. Eu não estou desvalorizando, eu só estou colocando no devido lugar cada coisa. Porque a Bíblia fala buscar em primeiro lugar. Se ele está dizendo buscar em primeiro lugar, é porque tem algumas coisas que devem ser colocadas em primeiro lugar. Vem primeiro que os outros. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então sua fé é muito mais valiosa do que o ouro que perece. Aleluia. E nós devemos entender que a nossa fé está baseada em Cristo, no Senhor. E nós devemos descansar e depositar toda a nossa confiança nele. Não para receber coisas, mas sabe, o que mais precioso você recebeu? A vida eterna, a salvação. Eu quero que você abra comigo, talvez a gente volte ainda para 1 Pedro. Mas eu quero que você abra comigo em Romanos, capítulo 3. Aleluia. Uma fé, ela parte de uma confiança em Deus. Mas ela parte de um reconhecimento. Porque muitas vezes as pessoas sabem e creem que Deus pode fazer todas as coisas. Mas quando avaliamos e quando observamos a nossa vida diante desse Deus, quando avaliamos o nosso relacionamento com Deus, podemos avaliar onde estamos posicionados e o que vamos receber dele. Amém? Eu quero que você leia aqui, você vai entender mais para frente. Em Romanos, a gente vai ler com bastante calma esse texto. Mas eu quero que você observe, antes da gente ler, eu vou ler, depois eu explico. Romanos capítulo 3, versículo 9, diz assim, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem para ir. Paulo está falando acerca dele mesmo. Ele está falando acerca dos judeus. Se você ler Romanos capítulo 2 e o início do capítulo 3, você vai ver que Paulo ele está falando do povo judeu, que era um povo que era aliançado com Deus, que era um povo que tinha recebido a lei de Deus, e que era um povo que muitos deles acreditavam, que por causa disso eles já estavam quites com Deus, já estavam justificados, não tinham mais necessidade de nada.
só pelo fato de ser circuncidado e ter recebido a lei, não necessariamente viver toda a lei. Eles já acreditavam que, por conta disso, eles já eram justificados diante de Deus. E a gente sabe que antes disso o homem pecou. E ele estava dizendo, olha, e nós sendo judeus que recebemos a aliança com Deus, tudo bem, o gentio, o ímpio, eles têm vários problemas com o pecado. Eles precisam de Deus. Mas e nós? Ou seja, e nós do sistema religioso? E nós que temos a nossa religião? Aí ele fala, não, já demonstramos, ele está falando a respeito de textos do Romanos capítulo 2 e o início de Romanos capítulo 3, ele já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. A gente sabe que todos pecaram, isso ele vai falar lá mais um pouco para frente. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Quando Adão peca, o pecado entra no mundo, a Bíblia fala que com o pecado, está em Romanos capítulo 5, e com o pecado a morte entrou, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então, a humanidade ela tinha sido destituída da glória de Deus. A humanidade tinha perdido um relacionamento com Deus. O homem, quando foi criado, ele foi criado como filho. Filho como herdeiro, ele herdou toda a terra. Deus disse, olha, sobre a terra você domina, você governa. E quando o homem peca, ele perde esse domínio. Primeiro o domínio sobre ele mesmo. Por quê? Porque ele não tinha mais uma ligação com Deus. O relacionamento, gente, o fundamento da nossa fé é para nos colocar num relacionamento correto com Deus. O objetivo da tua fé, final, é a salvação. Isso está lá em Pedro. Então, o objetivo, a finalidade, o que esta fé vai produzir na tua vida não é simplesmente você ter coisas. Não é isso, não é o objetivo. É algo muito maior. Eu acho interessante porque quando apanhamos nossa fé em receber ou ter aquilo ou determinada coisa, estamos diminuindo a grandeza da salvação. Estamos desprezando algo que é muito maior. Por quê? Porque estamos pegando um ponto. Imagina você pegar essa igreja toda e pegar apenas um quadradinho desse. Ou um pedaço pequeno. É isso aqui, não. Deus está dizendo para nós, é algo muito maior. A salvação que eu tenho reservado para vocês é algo eterno. Mas muitas vezes diminuímos a uma magnitude, a um tamanho muito pequeno. Daquilo que Deus está dizendo para mim e para você é eterno. Por isso que nós somos fortalecidos com todo o poder. Quando Paulo ele ora lá aos Colossenses. Então não é algo minúsculo. Mas algumas pessoas apenas direcionam a fé para algo que é pontual. Que é parte sim, mas não é o todo. E o que acontece? Você acaba perdendo tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. E muitos desses naufragam na fé. Por quê? Porque depositaram sua fé em coisas que perecem. Vamos continuar. Então todos os homens, eles se perderam. Ele diz, olha, tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Primeira dúvida que não pode existir. Não é o fato de sermos religiosos. Eu acho interessante esse texto. Porque quando Paulo ele coloca judeus e gentios. Gentios eram aquelas pessoas que estavam distantes de Deus, que não tentavam buscar Deus de maneira nenhuma. Mas ele colocou do lado delas os judeus. Que eram os justos da época, os religiosos da época. Então Jesus está mostrando aqui que não é uma igreja. Não é uma religião que salva ninguém. Não é um pastor, não é um grande pregador. Não, eles não têm o poder de salvar os homens. Eles não têm o poder de transformar os homens. Nós não temos esse poder. Nós apenas conduzimos para Cristo. Porque o próprio Jesus disse, uma vez eu conversando com um jovem, ele disse, eu não tenho religião. Ele veio conversar comigo. Aí eu, tudo bem. Aí ele disse, olha, eu pego cada coisa de uma religião que eu acho bacana, que eu observo. E é isso que eu vivo. E um cara tranquilo. Gente boa, se eu posso dizer dessa forma. Mas eu disse, olha, infelizmente, ou felizmente, eu não creio dessa forma. Ele sabia que eu era cristão. E eu disse a ele, olha, sabe por quê? Porque Jesus ele foi muito claro. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu disse, aí ele, é exclusivista a tua religião. Eu disse, olha, não é religião, porque quando é religião a gente fala de dogma. Eu estou falando de Jesus. O Filho de Deus, que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz do Calvário, ao terceiro dia ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância a todo aquele que nele crê. É disso que eu estou falando. Não é religião, não é um conjunto de crenças, mas é Cristo Jesus, morto e ressuscitado. Paulo dizia, é isso que eu prego. Eu não prego vãs filosofias, eu prego nem persuasão. É Jesus Cristo e este morto e ressuscitado. Para aqueles que se acham sábios demais, é loucura. Para aqueles que são religiosos, é escândalo. Mas para nós que somos salvos, Ele se fez sabedoria, justiça. Eu estou juntando alguns textos, não tem esse texto não. Mas se você ver, Paulo falava sobre isso. Santificação. Foi isso que ele se manifestou nas nossas vidas. Foi isso que foi manifesto. Olha, eu acho interessante João, o início de João. Olha, nele estava a vida. Nele estava a vida, ele se manifestou. Ele era o Cristo, ele estava manifesto em nós. Essa é a mensagem de João. Se você pegar o Evangelho de João, capítulo 1, e se você pegar a Epístola de João, você vai ver ele falando a respeito do eterno. De Jesus Cristo que estava com Deus, que era Deus e que se fez carne e habitou entre nós. E que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E Paulo dizia, não prego outra coisa. Todos os meus títulos, eu não levo meus títulos para minha pregação, eu levo Jesus, é o que eu falo. E ele ainda sabia, olha, é loucura para os sábios, os gregos, os inteligentes, os filósofos, os teólogos, os doutores da época. Para eles é loucura, porque eles têm se apoiado no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria em si mesmos. E eles não podem explicar. Glórias a Deus. Porque ninguém explica um levanta e anda. Você crê e pelo poder de Deus você sabe que se manifesta. Por isso que pela graça pela fé nós somos salvos. Pela graça por meio da fé. Amém? Aleluia. Nós somos salvos pela graça. Algumas pessoas elas buscam em si mesmas. Não. Se eu fizer isso, se eu viver dessa forma, todos pecaram. Uma vez chegaram, o pessoal do trabalho gosta de me fazer umas perguntas para me pegar. Eu sei disso. Mas graças a Deus pelo Espírito Santo. E sabe de uma coisa? A sabedoria do Espírito repousa sobre você. Não se apresse em responder algumas coisas. Não se apressem. Mas existe uma sabedoria para que você possa alcançar corações de pessoas. Eu acho que para mim, existe uma resposta muito sábia. O cara tinha acabado de conhecer Jesus. O cara era cego desde nascença. E o cara foi para um interrogatório com os doutores da lei que estavam tentando pegar o cara numa cruzada. E disseram, olha, isso aqui, começaram a questionar ele. Ele disse, olha, vê a resposta. Eu não sei de quem ele é. Eu não sei qual a linhagem dele. Mas eu sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Isso aí, ninguém pode tirar. Sabe o que aconteceu com aqueles doutores, PhDs, os sábios, ó? E ele disse mais, olha, que eu saiba, Deus não ouve pecador. Vai, sai daqui, pelo amor de Deus. Então, chegaram no trabalho e perguntaram, mas se eu tiver uma vida correta? E se eu... Não, eu vou fazer a caridade, vou fazer o bem. Aí eu, continue fazendo. Mas isso me salva? Aí eu disse, não. Aí ele, como assim? Aí eu cheguei para ele e disse, olha, presta atenção comigo. Se tu errar num ponto, tudo que tu fizer, remove aquele ponto que tu fez, tu pode fazer tudo. Ele, não. Eu disse, Então você não pode se justificar naquilo que você faz. Aí ele... E a Bíblia mostra
Porque o que é que acontece com as pessoas? Elas só querem ser muito legais. E são, gente boa, assim. Na medida do possível. Mas dentro delas repousa a natureza pecaminosa. Dentro deles repousa a natureza maligna. Por quê? Porque eles não têm a natureza de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus. Olha, Jesus veio para um povo específico. E os seus não o receberam. Ele veio para um povo. Sabe por que você vem direcionado para alcançar alguém? E às vezes a gente vai a gente sai para evangelizar ou vai pregar e vai naquela pressão, né? Se ninguém se converter, a gente sai triste. Mas Jesus, ele foi enviado para um povo e a Bíblia diz que os seus não o receberam. Não aceitaram, mas eles, olha, mas a todos aqueles que o receberam, que creram no seu nome, a estes, aí entra a fé. A fé te coloca diante daquilo que Deus fez. A fé é uma convicção de dizer, olha, eu sei de uma coisa. Eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei quem eu era. Eu sei o que eu estou precisando e eu sei o que Deus tem feito na minha vida. E essa convicção que vai muito além de uma explicação científica é o que te coloca diante de Deus e onde você recebe todos os benefícios que Ele tem para a tua vida. Por isso que a Bíblia fala que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E falando sobre... Vamos continuar lendo o texto. A gente vai trabalhar em cima dele. E eu acho interessante, vai para o versículo 19. Ele diz assim, olha, sabemos que o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente cônscios ou conscientes do pecado. A lei mostrava ao homem a necessidade que ele tinha de Deus. A lei não justificava o homem, mas quando o homem olhava para a lei, o homem olhava para ele mesmo, o homem se via incapaz de estar diante de Deus. A Bíblia fala que Isaías, quando esteve diante de Deus, ele viu a santidade de Deus. Ele olhou para ele mesmo e disse, vou perecer, sou pecador. Porque meus olhos viram o Senhor. Eu vi a santidade de Deus. E o que eu acho extraordinário é que Deus envia um anjo. E esse anjo toca os lábios dele com Atenais, purificando. O homem, quando ele reconhece a necessidade que ele tem de Deus, Deus age na vida dele. E aquele homem, e é extraordinário quando você lê aqui no versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em quem? Em Cristo Jesus. Para todos os que creem, não havendo distinção alguma. Então ele fala de algo que se manifestou. Se foi algo que se manifestou, era algo que já estava reservado. Apenas foi manifesto num determinado momento. E é interessante porque ele fala, olha, não é por obras, não é pela lei, não é pela religiosidade ou pela religião. A religião é o homem buscando encontrar Deus. Mas Deus enviou Jesus Cristo para alcançar o homem. E eu acho extraordinário esse texto porque ele diz, olha, a justiça que provém de Deus. E ele mostra que essa justiça é alcançada ou assimilada ou recebida pela fé. A fé te coloca diante de Deus sem medo, sem culpa e sem condenação. Como se o pecado nunca tivesse existido na tua vida. Não apenas os teus pecados perdoados, mas você é aceito por Deus. A justiça de Cristo Jesus imputada a você. Aleluia! Sabe o que é você chegar na presença de Deus? O homem, sabe como é que o homem chegava na presença de Deus? Com medo. Desiludido.
Porque ele olhava para ele mesmo e disse, eu sou indigno. Porque eu pequei, eu fui destituído de uma glória. Mas em Cristo Jesus, o homem é declarado justo. Neste tempo, a Bíblia fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe o que a fé faz conosco? A fé nos coloca diante de Deus. E podemos chamar Ele de Pai. Sabe o que é você? Claro. De fato. Não deve haver nos nossos corações. Como é que eu posso dizer? A Bíblia fala que nós devemos entrar com ousadia no trono da graça. Mas devemos entrar com santo temor, reconhecendo, reverenciando o Senhor. Temor não é medo, mas temor é reconhecimento que nós estamos diante de alguém santo. Ou seja, não entrar com irreverência. Mas a Bíblia também nos instrui a entrar com ousadia. E a Bíblia fala que nós somos justificados por meio de Cristo. Cristo é a tua justiça. Jesus, uma certa vez, a gente tem observado isso, o mundo ele tem tentado secularizar ao máximo tudo aquilo que se remete para o Evangelho, tudo aquilo que se remete para Cristo. Existem festas no mundo, como a Semana Santa, por exemplo, o Natal, mas eram festas que remetiam o povo ao Evangelho, a Cristo, ao nascimento de Cristo, à ressurreição de Cristo, à morte de Cristo, mas existe uma secularização. Mas nós não podemos perder o valor daquilo que realmente simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Eu não estou falando simplesmente de uma festa, mas eu estou falando de algo que aconteceu, algo que mudou a minha vida e a tua história, e hoje à noite nós estaremos aqui ceando, e a ceia é um memorial que aponta para este sacrifício, que nos faz lembrar e recordar daquilo que foi feito nas nossas vidas. Que não simplesmente fomos declarados justos, mas foi nos dado uma nova natureza. Perdoados, justificados, e dentro de mim e de você, o Espírito Santo. O selo do Espírito. Aleluia! E isso vem por meio da fé. Então a nossa fé é o que nos faz estar diante de Deus e herdar a vida eterna. E ele fala aqui, eu acho interessante que ele fala, independente da lei, mas testemunhado pela lei e pelos profetas. Os profetas eles já testemunhavam acerca disso. Eles já falavam acerca de algo que iria se manifestar. E eles não compreendiam plenamente o que seria. Mas Deus já tinha reservado para este tempo, para o nosso tempo, esta maravilhosa salvação que iria se manifestar. E ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, a todos os que creem. É necessário que creiamos nele. A Bíblia fala que todo aquele que crê, todo aquele que crê é salvo. Você observa por que a tua fé é tão preciosa? Porque a nossa fé é tão preciosa. A nossa fé, ela nos... Claro, não por meio de obras, mas a nossa fé é o canal que nos ligamos novamente a essa tão maravilhosa salvação, ao propósito que Deus estabeleceu para mim e para você. Propósito eterno, nos céus, para mim e para você. Uma filiação divina. O homem no mundo ele está desligado de um propósito. Ele vive on demand, conforme as coisas vão acontecendo. Ele vive segundo o curso desse mundo. Ele vive segundo os princípios que regem ele, a sua própria carne, o pecado. O diabo governa este mundo. Quando Jesus é tentado, lá em Lucas capítulo 3, ele diz, olha, todos esses reinos me foram entregues.
A Bíblia fala em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, que o príncipe deste século cegou o entendimento dos homens. O mundo, ele é regido pela natureza maligna. Por isso que nos é instruído a não amar o mundo nem o que há no mundo. Ou seja, esse sistema que rege a humanidade. Um sistema pecaminoso. Mas a Bíblia mostra que sem distinção, quer sejam judeus ou sejam religiosos, quer sejam ímpios. E é interessante porque quando fala-se de judeus, falam daquelas pessoas que Deus tinha demonstrado o coração deles, o coração dele. Que Deus tinha mostrado o caminho, ou seja, apontando sempre para Cristo. Mas essas mesmas pessoas, em determinado momento, elas decidiram andar conforme os seus próprios pensamentos e se desviaram da verdade. Isso serve de alerta para a gente. Isso serve de alerta para mim. E a Bíblia fala sobre isso. Sobre observarmos a nossa vida e avaliarmos se temos permanecido na fé. Você já parou para avaliar isso? Paulo, ele em 2 Coríntios, no final do livro, ele diz, olha, avaliem vocês mesmos. Observem a vida de vocês para ver se vocês, ele está escrevendo para a igreja, têm permanecido na fé. Paulo, ele fala sobre uma fé genuína. Quando a nossa fé, preste atenção nisso, não nos leva para Cristo e nos leva para qualquer outra coisa que não seja Cristo, não temos permanecido na fé. Existe algo errado com a nossa fé. Porque é a fé em Cristo Jesus. Preste atenção nisso. É a fé em Cristo Jesus. Em que deve se basear toda a nossa vida. Aleluia. E devemos avaliar isso. Devemos observar as nossas vidas e analisar realmente com sinceridade. Porque às vezes podemos tentar, na verdade, nos enganar. A Bíblia fala de pessoas que enganam a si mesmas. Mas quando você para avaliar com sinceridade, pai, eu tenho permanecido. Minha fé está sendo direcionada, por quê? Porque vai haver momentos que vai ser necessário ajustes. E muitas vezes é importante que você venha para os cultos porque palavras vão ser lançadas. E você avalia a sua vida à luz da palavra. Por isso que você deve ter uma devocional em dia, ou seja, meditar na palavra. Porque você deve avaliar a sua vida à luz da palavra. A palavra é o que nos direciona e nos mostra se realmente estamos na direção correta. Porque podemos estar com as melhores intenções do mundo, com a maior motivação do mundo, mas se estivermos na direção errada, teremos resultados errados, estaremos num caminho que talvez seja um caminho de morte. Existem muitas pessoas, mas que já se tornaram obstinadas e determinaram como devem ser os seus caminhos. Eu me determinei a isso. Vai ser assim a minha vida. Enquanto devemos olhar para a palavra, é isso que eu quero para esse ano. Eu não estou dizendo que você não pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Muitos são os planos do nosso coração. E podemos planejar, a Bíblia diz, planeje. Mas você deve procurar respostas certas. E eu acho interessante, a Bíblia diz lá em Provérbios, não se apoie no seu próprio entendimento. Podemos errar. Sabia? Vou te contar uma novidade. Você, com o seu próprio entendimento, você pode errar. Isso mesmo, você. Que às vezes é tão perfeitinho. Você pode errar. Eu posso errar. Mas se eu estiver apoiado na palavra, quem me garante o caminho é Deus. Se eu estiver depositando minha confiança no Espírito e sendo guiado por Ele, quem me garante o caminho é Deus. Aleluia. E se errarmos, devemos ajustar a nossa rota. Ajustar os nossos caminhos e seguir. Amém? Aleluia.
E ele continua. Não há distinção. Não há distinção. Não importa o que você fez. Não importa quem você era. Não importa o que aconteceu com você. O fato de você crer no Senhor Jesus já te coloca participante desta tão maravilhosa salvação. E ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Cristo. Quando falamos de justiça, sabemos que o homem pecou. E sabemos que ele foi destituído da glória de Deus. Mas a Bíblia mostra que Deus enviou Cristo para morrer em nosso lugar. Deus enviou Cristo para pagar o escrito de dívida que era contra nós. E a Bíblia mostra que nos foi dado, na verdade, a declaração de justos. Quando Jesus ele morre na cruz, e nós aceitamos essa tão maravilhosa salvação por meio da fé, nós somos declarados justos não por causa das nossas obras, mas por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Agora, de fato, devemos ter obras de justiça. E justificados não é apenas perdoados. Perdão de pecados é parte dessa tão maravilhosa salvação. Mas algo nos é dado. A Bíblia fala que a justiça de Cristo, que não pecou, nos é imputada. Ou seja, nós não estamos na mesma condição que Adão. Porque Adão ele tinha que proceder daquela forma. Se ele comesse aquele fruto, ele certamente morreria. Nós estamos numa aliança com Deus que nos foi dado e nos foi colocado como aqueles que receberam de Cristo a justiça. Nós recebemos a nossa justiça não de nós mesmos, mas pela fé em Cristo Jesus. Nós somos achados nele. É nele. Talvez você olhe para você e diga, mas eu... Comece a olhar para você e ver aquilo que Deus vê. Porque quando Deus imputa a justiça na tua vida, Ele também muda a tua natureza. Eu acho fantástico que a cruz não apenas perdoou os nossos pecados, eu quero deixar isso muito claro. Mas a cruz também nos deu uma nova natureza. E essa nova natureza faz com que possamos andar em novidade de vida. Porque não é simplesmente recebemos o perdão dos nossos pecados, mas também recebemos uma nova vida, fomos regenerados. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Mas pastor, eu penso isso, eu faço aquilo. Você é uma nova criatura e precisa se ver desta forma. Por isso que é necessário que você renove sua mente pela palavra. Para quê? Para que você possa experimentar aquilo que Deus já fez na tua vida. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Já está aí. Esta nova natureza. Sendo justificado... Deixa eu ver aqui. Versículo 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Se você observar, nessa passagem, em vários momentos ele fala fé em Cristo, ou fé em Jesus. A tua fé é nele. E a Bíblia diz que nós somos justificados mediante a fé nele. É essa fé nele que nos coloca para vivermos em novidade de vida. É a fé nele. Porque sem mim nada podeis fazer. Aquele que permanece em mim, este dá fruto. E isso recebemos pela fé. É pela fé que andamos em novidade de vida. É pela fé que nós fomos justificados e temos a consciência de que nós somos perdoados. Que o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, é pela fé. É pela fé que vivemos uma vida diferente do mundo. Isso mesmo, você não é deste mundo. Você não é deste mundo. E deve haver uma consciência na sua vida e na minha vida de que nós não somos desse mundo. E que a nossa nova realidade está em Cristo, está em Deus. Muito acima. Eu acho interessante que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 5, que pelo pecado,
a morte reinou. Mas ele fala sobre muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Você observa que foi modificado o domínio? Quem era que reinava? A morte. Morte, não simplesmente morte física. Veja a morte como operação maligna de destruição, de afastamento de Deus, porque primeiro fomos afastados de Deus. Mas ele fala que agora reconciliados, reina em nós, reinamos nele em vida. Muitas vezes as pessoas colocam apenas o reinar em vida como coisas. Eu já escutei muito isso. Ter isso, ter aquilo. Não. Reinar em vida é desfrutar desta vida abundante e provar de tudo aquilo que ela proporciona para você. Observe uma coisa. Quando Jesus já estava lá, em João capítulo 4, quando ele chega para aquela mulher e diz, olha, essa água que você bebe, você volta a ter sede. Essa água que você bebe, você volta a ter sede. Ou seja, ela não opera em você vida. Ela não opera em você plenitude, ou seja, ela não é plena em você. Ela não sacia você. Mas ela apenas, por um tempo talvez. Mas você volta ao mesmo estado que você estava. Ao mesmo estado de necessidade que você tinha. Jesus não estava simplesmente falando de sede, mas estava falando de coisas que não podiam alcançar aquela mulher e remover ela de um estado que ela estava. Por quê? Porque nela reinava, no caso, a sede. Em nós reinava a morte. Mas quando Jesus diz, da água que eu te der de beber, esta água, dentro de você, jorrará, brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. Vida eterna. Ou seja, não é mais fora. A sede que você tinha será saciada. E dentro de você, uma fonte. 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 O que é uma fonte? Uma fonte é algo que brota. Está brotando. Está vindo. E é sempre uma água nova. Pura, limpa. Então diz, olha, você tem sede. Dentro de você repousa a morte. Dentro de você reina a morte. Mas eu tenho algo para te dar, mulher. Eu tenho algo para você que vai saciar, não só vai saciar a tua sede, mas dentro de você, uma fonte brotará e jorrará para a vida eterna. Então quando Paulo chega lá em Romanos e diz, olha, a morte reinou. Mas hoje vocês reinam em vida. Vocês desfrutam da vida abundante de Deus e nela vocês podem reinar. Em todas as áreas da vida de vocês. Por quê? Porque ali vocês têm paz, alegria e justiça. E isso é o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, gente. O reino de Deus não é coisas naturais, não são coisas aparentes. Mas é, aleluia, justiça. E essa justiça nos foi concedida o quê? Para estarmos diante de Deus. A Bíblia diz que nós recebemos paz, temos paz com Deus. Ou seja, tínhamos medo. Por quê? Porque iríamos receber o que estava proposto, ou seja, o que tínhamos como galardão pelas nossas obras, pela vida que tínhamos, pelo pecado que repousava em nós, era a morte, destruição. Mas a Bíblia fala que nós somos redimidos pelo seu sangue. Ou seja, o sangue dele te comprou. Remissão fala de ser comprado. Um escravo, ele era comprado de volta. E a redenção era esse preço. Era isso, era pegar o escravo, comprá-lo e trazê-lo de volta. E eu acho fantástico porque Deus apenas não nos perdoou os pecados. Ele também nos purificou toda injustiça. Ele nos tornou seus filhos. Ele nos fez participantes da sua glória. E ele disse mais, olha, vocês vão ser meus representantes na terra. Mas você, pela sua vida, foi pago um preço de sangue. A Bíblia fala lá em João que não foi pela vontade de homens, mas pela vontade de Deus, que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar. O sangue dele foi vertido.
E sabe que hoje não existe mais condenação? Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Só quero encerrar, concluir esse texto. Vai comigo para Isaías. Isaías capítulo 12. Você fica em Isaías, eu vou ler agora, mas antes eu queria só ler algo aqui para vocês. Em 1 Pedro 1,7 diz assim: assim que aconteça que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, resultará em louvor, glória e honra. Louvor, glória e honra. Quando Jesus Cristo for revelado. E eu acho fantástico que ele diz, mesmo vocês não tendo visto, vocês o amam. Isso fala de fé. E apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês, através disso, alcançarão o alvo da fé de vocês, que é a salvação das vossas almas. Você vai ver na versão NVT ou na versão viva, você vai ver isso. Que ele fala que aquela fé redundaria na salvação deles, que era a finalidade dela. E em Isaías capítulo 12, eu achei fantástico esse texto, ele surgiu enquanto eu estava lendo algumas coisas, e ele diz assim, eu te louvarei, Senhor, pois está virado contra mim. Isso fala do pecado. A ira fala de um afastamento de Deus com o homem, por causa do pecado. Mas a tua ira desviou-se, e tu me consolaste. O mais extraordinário desse texto é que mostra que o próprio Senhor foi aquele que consolou o homem. Mesmo a Bíblia fala que ele morreu por nós, quando ainda éramos seus inimigos, ou quando ainda éramos alheios às suas promessas, quando ainda éramos pecadores. Ele não morreu porque fizemos algo gracioso, mas pelo seu amor. Ou seja, foi ele mesmo que veio nos alcançar. E ele diz, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Deus é a tua salvação. É ele que te justifica. Quem te condenará se é ele que te justifica? O Senhor sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Aí ele diz, com alegria vocês tirarão águas das fontes da salvação. Com alegria. Águas das fontes da salvação. E naquele dia dirão, louvem o Senhor, invoquem o seu santo nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nos saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor. Pois ele tem feito coisa gloriosa, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto, cantem de alegria, habitantes de Sião. Pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês. Aleluia! Aleluia! Esse texto é profético. Ele fala a respeito de uma restauração que está destinada para o povo de Israel, mas preste atenção numa coisa. Esse texto também aponta para algo que Cristo faria dentro do homem. Para o reino de Deus sendo manifesto. Não simplesmente com visível aparência, mas dentro do próprio homem. E como é que nós recebemos isso? Como é que nós vivemos isso? Como é que nós somos assistidos? Pela fé.
É a sua fé que te conduz. A fé, a Bíblia diz que nós somos salvos por meio da fé. Mas também essa preciosa fé é aquela fé que te conduz até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e ao encontro com Ele nos ares. É esta fé que estará guardando você. É essa fé que está nos guardando. É essa fé que é tão preciosa, muito mais do que o ouro que perece. É ela mesmo que no dia do Senhor redundará em honra e glória. É esta fé que nos salvou. E esta fé que tem nos conduzido. E que, ao fim, a sua finalidade, o seu objetivo, é a salvação. E eu acho maravilhoso porque não é simplesmente uma salvação que vai se manifestar num tempo futuro, mas é uma salvação que já está manifesta hoje, dentro de nós. Fé não é para coisas, mas para que possamos estar, desfrutar, herdar a vida eterna. Aleluia. Aleluia.